Então, está começando mais um bate-papo com o Orosco e os convidados de hoje são o Lucas Tonioli Leite e o Bruno Lima, que são os fundadores e os desenvolvedores de um produto fantástico. Eles fundaram a empresa NQM e desenvolveram um revestimento para molde que vai trazer muito sucesso para a indústria de transformação. Bora lá? E vocês, estão há quanto tempo no mercado? Como que foi? Vocês me falaram que tem um produto. Conta mais sobre vocês primeiro, para depois a gente falar sobre o Bom, produto. a gente é a NQM aqui de São Carlos, né? É uma empresa começou na Universidade Federal aqui de São Carlos, a UFSCar. A gente, grande parte do tempo, na empresa de 2015, então durante 5 anos a gente foi desenvolvendo os produtos para colocar no mercado. Começamos com a área médica, esse produto é um revestimento cerâmico, a gente começou utilizando ele na área médica, porque como ele tem redução de atrito, ele tem um aumento da dureza superficial, ele agregava muito valor para a área médica, principalmente diminuição da temperatura de trabalho, então facilitava o corte, instrumento cirúrgico mesmo. Então a gente fazia um revestimento de instrumento cirúrgico. Isso a gente colocou no mercado vai fazer 2 anos, né? Faz 2 anos a gente colocou esse produto no mercado, da área médica, e aí o Bruno desenvolveu essa aplicação, que esse da área médica a gente fazia por mergulho, né? A gente mergulhava as peças e inviabilizava muito o mercado, né? Porque se você fazer um molde de injeção por mergulho, você tem que ter um banho gigantesco, né? Então ficava complicado. Aí o Bruno e o Thiago, que é meu outro sócio, eles desenvolveram a aplicação por spray desse produto. E aí começamos a atacar um mercado muito maior, né? Que era molde, ferramenta de corte, várias áreas que não conseguia atuar com a área médica. E esse produto, de fato, da área de injeção, a gente colocou no mercado em outubro do ano passado, então faz pouco tempo. Realmente uma coisa bem nova, um produto bem novo. Você falou, né? Não tem nenhum ano ainda de lançamento, né? Não, isso não tem nenhum ano. Só para explicar um pouco sobre o produto, Marcelo, é um produto baseado em nanotecnologia, né? São nanopartículas que a gente desenvolveu aqui na empresa e hoje a gente, no começo da empresa, a gente achava que a gente ia entregar a nanopartícula no final, né? Ia vender um pó para os usuários de fato acharem aplicações, né? Depois a gente viu que isso não era um bom caminho, a gente começou a desenvolver aplicações internas, né? A gente para entregar para o cliente a aplicação final pronta já. Então, como o Lucas disse, né, a primeira aplicação foi essa da área médica. A gente reveste principalmente fresas e brocas. E a grande vantagem é que a gente cria um filme fino ao redor dessa peça, como se fosse um revestimento. Na área médica é muito comum se usar DLC, né? Mas é um revestimento que reveste a peça toda, só que o nosso é muito, muito mais fino que o DLC, do que esse padrão que é usado hoje no mercado, né? Por ser muito fino, a gente mantém fio de corte, não muda a geometria da peça, e além de tudo, a gente diminui a temperatura de trabalho, isso para a área médica, né? E são dores bem profundas durante do uso de instrumentação cirúrgica, né? Porque se aquece a peça, você cria necrose da pele. Hoje esse produto é o nosso carro-chefe, né? O Plenus Med, que é usado na aplicação de instrumentação cirúrgica. A gente já foram realizadas aí por volta de 16 mil cirurgias usando nosso produto. Mas como o Lucas disse, é um mercado muito restrito, né? E a aplicação por mergulho era bem difícil de fazer em peças grandes, né? Então a gente desenvolveu a aplicação do mesmo produto, ou pelo menos uma variável dele, né? Bem próximo dele, para aplicação em moldes de injeção. E é isso hoje que a gente está, esse mercado que a gente está atacando, né? De moldes de injeção. A gente já fez algumas aplicações, já temos alguns clientes nessa área, né? Com bons resultados. Você falou que um revestimento. Duas perguntas para te fazer. Primeiro, o que é DLC? DLC é um revestimento bem comum usado na indústria, né? Principalmente para revestir peças pequenas, que é Diamond Like Carbon, né? Que é carbono tipo diamante, né? Você cria um revestimento na superfície da peça, basicamente é para aumentar a dureza da peça, né? Resistência mecânica. O nosso revestimento faz algo parecido, só que o processo é totalmente diferente. Por exemplo, o DLC precisa de uma câmara com alto vácuo,
tem algumas restrições de geometria, porque literalmente você está evaporando carbono e depositando em cima da superfície da peça que você tem interesse. O nosso não, né? O nosso é por mergulho ou por spray. Então, são técnicas que são bem mais fáceis, simples de fazer e não tem tantas restrições de geometria, né? A gente consegue, por exemplo, aplicar no interior de um tubo, o que é impossível pelas técnicas atuais. O DLC ele tem um alvo, né? E você vai bombardeando esse alvo com um feixe, pode ser de elétrons, pode ser de laser pulsado, e você vai formando essa nuvem vai subindo e vai depositando no material de interesse, certo? Se você tem uma superfície complexa, você forma sombras no material, então tem áreas que não formam o filme. O nosso, com spray ou mergulho, forma um filme contínuo em toda a superfície, então você acaba protegendo toda a peça, a ferramenta de corte, o molde, e a aplicação é bem mais tranquila, né? Para moldes de injeção, o DLC não é muito aplicado. Tem alguns casos que pode até ser aplicado, mas não é muito aplicado. Em molde de injeção, normalmente se faz cromo, né, ou algum tratamento superficial, que às vezes envolve banho da peça inteira também, né? Para moldes muito grandes, isso fica muito complicado. Por isso que a gente desenvolveu uma técnica de aplicação por spray. Inclusive, a gente faz essa aplicação direto no cliente, né? A gente já fez aplicações com o molde na injetora, sem precisar desmontar o molde da injetora. É uma aplicação que demora aí para um molde bem grande, vai demorar aí umas 2h30, para molde pequeno, 30 minutos. E depois disso está pronto para uso novamente, né? É bem, bem rápido e é muito prático, né? A gente vai até o cliente, leva todo o equipamento necessário para fazer a aplicação e entrega pronto. Sensacional. Você falou que isso é um revestimento cerâmico, né? Deixa eu só um outro comentário. Quando vocês estavam falando do DLC, eu fiquei imaginando uma câmara de alto vácuo como uma metalização, né? Mas no caso do DLC não é, né? Porque não tem o chamariz que puxa o carbono para a peça, né? Ele só é depositado por queda mesmo, né? E aí é impossível colocar o carbono embaixo. Faz bastante sentido. É mais ou menos isso. Tem algumas variações, né, para conseguir recobrir peças todos os lados, né? A peça fica rotacionando, tem o posicionamento da peça em relação a dentro da câmara mesmo. Enfim, tem algumas resoluções, mas para algumas geometrias não tem como, né? Por exemplo, se você tiver uma canaleta, né, ou um tubo muito longo, o interior do tubo é muito difícil aplicar a DLC, né? Quando a gente faz por mergulho, não, é bem tranquilo, né? Na verdade, a gente faz algumas peças, né, tubulares aqui, sempre a parte externa e interna ao mesmo tempo que a gente recobre, né? Nossa, que legal. Então, é uma base cerâmica essa nanotecnologia que vocês aplicam, né? É isso? Isso. É um pó extremamente fino que a gente... Esse é o segredo da nossa empresa, né? Como fazer esse tipo de pó. E ele fica num solvente parecendo um líquido. Então, ele fica assim. Esse aqui já é nosso produto, né? É um líquido. Transparente, né, cara? Transparente. Isso. A gente aplica ele com ar comprimido, né? Literalmente igual aplicar uma tinta. Né? É igual pintar portão. Igual pintar um portão. A gente aplica isso na superfície do molde e depois faz uma secagem e tratamento térmico, né? Isso a gente faz com um soprador de ar quente. Soprador de ar quente bem convencional também. Precisa chegar ali em torno de 380 a 400 graus, que é o que um soprador de ar quente convencional alcança, né? E a gente faz né, passa esse ar quente na superfície inteira do molde. Quando é molde muito grande, ou o molde em si nem aquece, né? Só o ar quente passando na superfície já é suficiente para curar nosso produto, né? E depois disso está pronto, né? Está pronto para uso. A gente já aplicou em vários moldes, né? Desde molde pequeno para tampa pequena, né? De peças de polietileno, de polipropileno, e até molde grande de para-choque de caminhão, de paralama de caminhão, para-choque de carro. No para-choque de carro, por exemplo, é um dos melhores resultados que a gente tem, que passou de 12 mil ciclos de injeção sem uso de nenhum desmoldante. Isso com o PP reciclado, né? PP reciclado. Mais complexo. Então, era um molde que usava aí em torno de... Eu passava desmoldante a cada 4, 5 ciclos, né? E fez, né, 12 mil ciclos sem usar nenhum desmoldante.
Não é, a vantagem, né, não é somente o uso, não usar o desmoldante, porque o desmoldante é um insumo relativamente barato, né? A grande vantagem está em aumentar o tempo diminuir o tempo de ciclo da peça, porque você não tem a parada para fazer a aplicação desmoldante, e segurança também. Tem duas vertentes aí na área de segurança, né? Tanto a segurança do operador, que para moldes grandes precisa literalmente entrar dentro da máquina para fazer a aplicação do desmoldante, isso pode gerar acidentes, né? É um lugar insalubre, quanto a qualidade do ar ao redor, né? Porque toda vez que você aplica o desmoldante na forma de spray, você está jogando particulado no ar, né? O nosso, a gente tem uma aplicação que vai durar aí 15 mil ciclos, 12 mil ciclos, né? Dependendo do tipo, e vai eliminar durante esse período qualquer tipo de necessidade de aplicar um spray naquela região, né? É importante falar, a cerâmica que fica na superfície do material depois, ela é atóxica, tá? Não tem toxicidade nenhuma. Sim, Então, eu ali imaginei você isso agora, pode... quando vocês falaram que é da área médica, né? Eu pensei, João, a Isso. toxicidade deve ser baixíssimo, né? Isso. Não, Ela é menos tóxica que o próprio metal, na é, verdade. Pô, sensacional. Então, você Durante... pode usar isso para a área de alimentos, você pode usar na área médica, porque tem bastante equipamento da área médica que é injetado também, né? E eles não podem Sim. usar qualquer tipo de desmoldante por causa do resíduo. resíduo. Eu Então, trabalhei numa empresa que injetava produtos médicos, né? E o desmoldante que nós eventualmente era assim, você vê, a gente tinha um cálculo para usar o desmoldante, ele era teflonado, ele não tinha silicone, não tinha óleo, não tinha nada, era um spray de silicone que era aplicado na cavidade, bem localizado assim. Sim, Silicone não, desculpa, um spray de teflon. de Só que eu vou teflon, perguntar né? para vocês, cara, eu trabalhei numa empresa que trabalhava com moldes de alto desempenho, né? São moldes que injetam preformas e, sei lá, com ciclos absurdos, 96 cavidades, 7 segundos, assim, impressionante, Uhum. né? E me recordo de que o macho, né, da preforma, aquela parte interna da preforma, o macho era tratado, eles tinham um tratamento lá, eu vou chutar, tá bom? Acho que é PVD, né? É um tratamento de PVD, que Uhum. eu não sei o significado da sigla, mas tem a ver com molibdênio e titânio. Não Uhum. lembro. sim. E sim, de tempos em tempos nós tínhamos que tirar o mod e mandar para manutenção. E, cara, eu lembro que era assim uma exorbitância. Aí diz aí, quais são os principais concorrentes que vocês têm, né? Porque tem o níquel, É. cromo, tem esse PVD aí. O PVD, na verdade, o DLC que a gente falou no começo é um tipo de PVD. É que o DLC, você faz um PVD com esse carbono tipo diamante. Certo. Isso aí você pode fazer de vários materiais. Esse daí você falou de titânio, pode ser de zircônio, tem vários materiais que você pode fazer o PVD, que é fazer essa deposição através de... Ou é vapor, É, acho que PVD é physical vapor, né? Vapor físico. Ou vapor químico. Tem as duas vertentes, né? Que é PVD e CVD. Mas basicamente é você vaporizar um material e fazer com que ele se deposite na superfície que você tem interesse. Então tem vários tipos, né? Tem carbeto de titânio, carbeto de molibdênio, enfim, tem vários carbetos, vários carbeto de silício também, né? O carbeto de silício, enfim. Então a concorrência é bastante grande, mas me parece que tem uma série de vantagens, né, em relação assim. Você tem como me dizer alguma das principais É, vantagens, por exemplo, com esses materiais? sim, acho que os concorrentes são as soluções que evitam o uso de desmoldante ou melhoram a superfície do molde, né? Bom, em relação a PVD, foi algo aí que você mesmo disse, né? Vocês tinham que parar a máquina e mandar para manutenção. E o custo é muito alto, se for um molde muito grande, tem o transporte do molde, seguro, né? tem um seguro para transportar o molde, né? Tem um custo de parar a produção por muito tempo, enfim, tem uma série de problemas. O nosso revestimento, né, pode ser aplicado diretamente no cliente, sem necessidade dele transportar o molde, né? Isso já é uma vantagem muito grande. A gente já aplicou em molde que estava literalmente na injetora, ela parou, a gente esperou esfriar, fez a aplicação e 2 horas depois estava rodando de novo, né? Essa já é uma grande vantagem, né? Em relação à durabilidade, depende muito do caso, né? Cada caso vai ter uma resposta. Geralmente, quando se faz PVD, são para moldes de alto desempenho mesmo, né? Só que esse tipo de molde já tem também, já é feito de um aço, às vezes um aço diferente, né? Que vai ser mais duro.
E nosso revestimento vai melhorar qualquer que seja o substrato, né? Então, a gente diz que dura 10, 15 mil ciclos, isso para um aço, geralmente H13, né? E para uma máquina que usava desmoldante a cada 5, 6 ciclos. Se vai para um equipamento que já é projetado para durar milhares de ciclos sem usar desmoldante ou que já tem uma superfície super polida, nosso material vai melhorar esse desempenho, né? Sempre ele melhora o resultado final. O nosso produto nunca foi desenvolvido para substituir o desmoldante, né? Ele foi para proteger o molde. Então, quanto melhor o molde, mais eficiente, melhor vai ser o efeito do nosso produto em cima dele. Isso. Então, se o molde é espelhado, assim, que já usa pouco desmoldante, o efeito em cima dele vai ser melhor ainda, porque vai dar melhor acabamento das peças, vai manter o espelhamento do molde por mais tempo, ele vai ficar novo, né, por esses 12 mil ciclos, até ele precisar reaplicar. Então, o nosso produto foi desenvolvido para sempre manter o molde novo e evitar fazer manutenção dele. Isso, aí o uso de desmoldante é um extra, né? Assim, evitar o uso de desmoldante é um extra que é um chamariz bastante relevante, né? Porque é a dor imediata do operador ali, né? Então, isso que o Lucas falou, a gente já teve relato de cliente que, além de não usar desmoldante, percebeu uma melhora no acabamento final da peça. Isso por conta de não usar um óleo como desmoldante, né? Como o nosso material é seco, né? Fica uma superfície ali que não deixa resíduos, então, para peças que sofrem com isso de acabamento, né? É uma saída bastante eficaz. A gente tem um caso interessante, né? De um cliente que ele aplicava desmoldante a cada 6 ciclos, mais ou menos, mas o primeiro ciclo era sempre muito ruim, né? O primeiro ciclo pós-aplicação era sempre muito ruim por excesso de desmoldantes em algum ponto, né? Então manchava a peça. E o último ciclo também é sempre complicado, né? Porque está ali na iminência de passar o desmoldante e pode ser que trave, né? Às vezes marcava a peça de alguma torção, alguma coisa, marcava a peça. Então a perda deles era em torno de 30%, né? Quando a gente aplicou o produto, essa perda passou para zero, né? Porque passou milhares de ciclos sem aplicar nenhum desmoldante. Sem né? contar que a peça, o molde começou a funcionar em modo automático, ele não precisava mais abrir, passar o desmoldante, fechar, ela começou a cair direto, então eles conseguiram usar a máquina em modo automático. Então, tem uma série de vantagens, né? Cara, ganha tempo, ganha qualidade, ganha durabilidade, ganha acabamento. Cara, é sensacional isso aí. E se o cara conhecer de plástico, vocês acham que favorece para vocês venderem o produto de vocês? Ou infere assim isso? Não sei se vocês já perceberam isso, né? Que na hora de negociar com alguém que vai comprar o produto de vocês, o fato de ele entender de processamento favorece ou... Favorece. Favorece. Quanto melhor informado é o nosso cliente, mais fácil é a conversa, né? Em todos os pontos, né? A gente no começo teve uma dificuldade bem grande, né, de encontrar os primeiros clientes, né, desse produto. A gente fez bastante amostra, né, aplicou sem custo para mostrar que funcionava de fato, porque é uma tecnologia muito nova, né? Quando a gente fala, por exemplo, a espessura que a gente coloca de material são 0,02 de micron. É muito, muito, muito pouco. É muito, muito fino. E o pessoal duvida também, porque geralmente o pessoal gosta de ver para crer, né? E como você viu, o nosso material é transparente. E quando você termina de fazer a aplicação no molde, parece que você não aplicou nada. O molde sai exatamente igual. Então é complicado. Se a gente não fosse no cliente e mostrasse que funcionava, eles não acreditavam que a gente tinha feito alguma coisa ali. Entendi. Cara, que da hora isso daí. Então, olha, eu vou falar assim, eu já trabalhei com alguns moldes, né? E fico pensando quanto dinheiro que a indústria perde por ter que trabalhar no semiautomático, por ter problemas de acabamento, né? Por ter desperdício. Cara, eu lembro de que a gente tinha um estoque imenso de desmoldante na empresa, porque como nós trabalhávamos com moldes de terceiros, né? Era muito difícil convencer os caras a melhorarem os moldes dele para chegar para a gente conseguir produzir com um nível mínimo de qualidade dentro de um custo, né? Porque tudo é dinheiro, né? Isso é um ponto interessante, né? A gente tem lidado bastante com isso, né? Do operador, né? Do injetor não ser o dono do molde, né? Nosso tratamento, ele não danifica o molde de modo algum, né? E não é um tratamento caro e traz um resultado imediato, né? Então, não necessariamente o dono do molde precisa fazer esse tratamento, né? O operador pode fazer um tratamento. Do mesmo modo que é o operador que aplica, que é o injetor, né? Que aplica
o desmoldante, ele pode aplicar o nosso produto, né? Assim, é o mesmo sentido, né? Só que o nosso produto é um desmoldante que vai durar por mais tempo. A aplicação é um pouco mais demorada, né? Não é em alguns segundos, igual é o desmoldante spray. A gente leva um tempinho, mas esse tempo depois é recuperado rapidamente, né? No decorrer do processo. Tem alguns pontos, alguns polímeros que a gente já está bem definido, né? Que funciona muito bem. Em borrachas também funciona muito bem. A gente tem aplicações aplicações extremas de uso de desmoldantes que não são esses convencionais, né? Desmoldantes que precisam de um tratamento térmico, inclusive. E a gente conseguiu já substituir por algumas dezenas de ciclos, né? Um desmoldante que tinha que ser aplicado a cada ciclo, um processo lento, a gente conseguiu substituir. Então, tem bastante vantagens, né? Começar a fazer o teste em vidro agora. Desmoldante para a área de vidros também, a gente vai começar a testar, né? A gente viu que é um problema para a indústria também, o risco com desmoldante na área de vidro, por causa da temperatura, né? Lógico, tem alguns pontos que a gente ainda está estudando e está trabalhando, né? Não é todo polímero que funciona tão bem. A gente tem algumas restrições e algumas restrições de geometria, não por conta da nossa aplicação, mas por conta da geometria do molde, né? Então, por exemplo, roscas, né, em que a trava, quando o polímero esfria e ele comprime, né, ele faz uma trava mecânica em cima de uma rosca, por exemplo, né? Isso é muito difícil de resolver. Isso tem que passar muito desmoldante para a peça sair depois, né? Nosso produto, por exemplo, esse é um ponto que é difícil de resolver. A gente está trabalhando numa versão nova para resolver isso, mas são algumas restrições. Mas, de modo geral, a maioria dos moldes que a gente aplica funciona muito bem, né? De evitar o uso de desmoldante aí por milhares de ciclos, né? Entendi. Então, quer dizer, não é qualquer tipo de molde que pode ser aplicado. Na maioria, sim. Em alguns casos específicos, vocês vão lá estudar e avalia. A gente sempre estuda antes o molde, a gente Isso. pede foto, se for possível a gente vai até a fábrica antes, avalia onde está enroscando, qual que é o problema, aí a gente dá um feedback, fala, ó, aí a gente vai ajudar, ou tem alguns que é complicado, a gente fala, ó, vai melhorar, vai reduzir o uso de desmoldante, mas não zerar o uso de desmoldante, que tem casos que não dá para zerar, mas a gente sempre vai avaliar antes, caso a caso. É do mesmo modo que tem moldes em que você usa o desmoldante convencional, né? Tem moldes que você aplica uma vez a cada 10, 15 ciclos, tem moldes que você tem que aplicar todo o ciclo muito desmoldante, né? Então, o nosso material sempre reduz o uso de desmoldante, mas em alguns casos extremos é complicado eliminar totalmente. Mas, por exemplo, né, o caso que a gente gosta bastante, que é esse de para-choque de carro, né? É um molde grande, né? Um para-choque inteiro, bem grande o molde. E eliminar o uso de desmoldante num molde desse tamanho é um ganho muito grande para o cliente, né? Não só o uso de desmoldante, que também nesse caso, né, como é grande a peça, usa muito desmoldante, como também tudo isso que a gente falou, né? De diminuir o ciclo, o tempo de ciclo, diminuir a necessidade de ter um operador aplicando o desmoldante no interior do molde, né? Subindo dentro do molde para aplicar desmoldante. Enfim, né? Tem uma série de vantagens, não só a eliminação do desmoldante em si, né? Já aconteceu de vocês estarem num processo desse, né, de convencimento lá do cara do uso e, de repente, por falta de conhecimento do cara, conhecimento do processo dele, ele julgar que aquilo não serve e atrapalhar, e, quer dizer, dificultar o uso de vocês? Tem algum caso que vocês podem contar? Sim, já teve, né, caso de quando a gente explica como funciona o material, o cliente simplesmente não acreditar e não querer nem ouvir, né? Porque eles tá tão acostumado ao uso, né, de desmoldante convencional, quando a gente vem com uma tecnologia que fala, ó, a gente vai aplicar um negócio que é transparente, você não vai ver nada, mas vai melhorar, é difícil. A gente mesmo que desenvolveu, no começo, as primeiras aplicações, a gente ficava olhando, falava, vamos ver, né, se vai chegar no resultado que a gente queria, né? Daí, quando a gente vê funcionando, fala, né, funciona muito bem. Mas é difícil, né? E tem caso que, por exemplo, normalmente quando a gente vai apresentar isso para a empresa, eles chegam para a gente e falam, testa nesse molde. Aí a gente aplica no molde e não funciona tão bem quanto a gente esperava. Aí ele falou, mas esse molde nunca funcionou mesmo. Então, isso acontece bastante. Então, a gente consegue melhorar, a gente consegue resolver alguns problemas, mas assim como... Tem problema de design de molde, né? Tem molde que foi mal desenhado, né? Daí o grande problema dessa área é o erro de desenho do molde, né? Esse a gente não consegue resolver, infelizmente. Então, tem muito caso assim, que a gente chega, aplica, ele fala, esse molde realmente não funcionava, eu só queria ver se eu conseguia colocar funcionando com vocês. Tem caso que a gente apresenta para o cliente, por exemplo, tem uma empresa aqui que a gente aplicou para ele,
ele usava desmoldante a cada 2 ciclos. Ele parou de usar o desmoldante, mas ele falou, para mim não funciona porque a peça não está soltando sozinha. Mas a gente falou, e soltava antes? Ele, não, mas eu queria que soltasse sozinha. Então tá funcionando, só não atendeu o que você esperava, né? Mas realmente é complicado. Tem algumas coisas que não resolve, né? Não tem jeito, mas isso a gente vem melhorando até o nosso como a gente se aproxima do cliente, né? Como que a gente explica como funciona a tecnologia. Esse é um grande desafio, né? É uma tecnologia totalmente nova, né? Baseado numa ciência que é bem nova, né? De nanotecnologia, não exatamente nova, mas assim, é nova para a indústria. Uma aplicação que é direta de nanotecnologia é muito difícil de se ver por aí, né? E quando a gente começa a mostrar as vantagens, né? Isso que a gente está colhendo esses dados ainda, né? Para mostrar todas as vantagens possíveis do material, aí o cliente aceita, né? A gente fez muita aplicação sem custo no começo, geralmente para conseguir esses dados, né, para mostrar que funciona, para conquistar o cliente. Mas hoje a gente já consegue, né, já consegue fazer isso como venda mesmo, né? Tem duas A gente ainda perguntas faz assim. algumas aplicações para polímeros que a gente ainda não tem resultado, né, específico daquele polímero, né? A gente fala, a gente faz uma aplicação de teste, é importante para o cliente e para a gente também, né? Tá. É mais ou menos isso que eu ia perguntar mesmo, né? Sobre, assim, é importante, pelo que eu entendi, é importante que o cara conheça o processo dele e saiba as limitações do processo dele, né? Sim, E também sim. com a explicação que vocês vão dar sobre o produto. Aliás, qual é o nome do produto que vocês falaram? Eu acho que eu não ouvi, não entendi. O produto chama Plenus Dutch. Plenus é a nossa linha de revestimentos, né? A gente tem uma outra linha, Plenus Med, que é para a área médica. A gente está desenvolvendo uma outra que vai ser antimicrobiano para a indústria também. Mas o Plenus Dutch é o feito para a indústria, né? Para aplicações industriais. A aplicação em desmoldante, como desmoldante, né? Ou para modos de injeção, é uma das aplicações que a gente faz com esse produto, mas ele, de modo geral, ele aumenta a resistência de superfícies, né? Então, por exemplo, a gente já aplicou em moinhos de ração animal, em telas de moinho de ração animal, e aumentou a vida útil dessa tela em mais de 3 vezes, né? Porque o moinho de ração animal está moendo osso, sangue, grãos, né? Enfim, moendo um monte de coisa ali para fazer ração. E desgasta muito as telas. Todo que está em contato com isso, né, batendo o tempo todo ali, vai desgastando. A gente aplicou numa dessas telas, basicamente como se fosse um ralador gigante, e aumentou em mais de 3 vezes a vida útil dessa tela. Durava em torno de 25 dias, daí a gente mandou para testar no cliente, aí deu 30 dias, eu perguntei para ele, ele falou, tá rodando. Deu 60 dias, eu perguntei para ele, ele falou, tá rodando ainda. Aí deu 90 dias, eu falei, não é possível, eu perguntei para ele, ele falou, não, tá rodando, mas a gente vai parar para ver como que tá a peça, porque a gente não tá acreditando também. Aí a hora que abriu, tava quase nova ainda, então é para durar bem mais. Sensacional, sensacional. A gente fez teste vocês já me conquistaram, né? A gente fez o teste no Senai, ele aumenta até 90% a dureza superficial da peça e reduz em 50% o atrito. Então, o desgaste cai muito, né? O desgaste da peça. Sensacional. Então, eu estava falando, né? Vocês já me conquistaram com esse negócio aí, né? Porque eu sempre trabalhei aqui na indústria, e na indústria eu sempre tive bastante problema com a construção dos moldes, né? Se nós fizéssemos um molde um pouco melhor, né? Melhor projetado, melhor construído, o custo era muito maior, né? Para um molde um pouco melhor, o custo era muito maior. De repente, cara, à medida que foram aparecendo as tecnologias de revestimento e o mercado do plástico passou a utilizar, essas coisas foram saindo mais da mão dos construtores e colocando um pouco na mão dos processistas, né? Mas ainda assim não tinha nada comparado com o que vocês estão fazendo. É fantástico mesmo. Olha, de cara, parabéns aí pelo trabalho. Achei fantástico. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Então, vocês estão lá testando o produto. Como vocês percebem que é o ponto, né? O que o profissional considera na hora que ele fala, porra, eu vou fazer isso aí? Quando vê o teste ou quando vê a explicação? Como que é a decisão do cara? Que momento que ele decide, fala, vou fazer? Isso depende bastante, né? Mas clientes menores, né, tendem a ter uma dificuldade maior, né? Assim, é compreensível isso, né? Dificuldade maior até financeira, né? De apostar numa tecnologia que ele não conhece ainda, né? Então, geralmente a gente faz uma aplicação de teste, mostra que funciona, né?
O bom é que, mesmo em empresas pequenas, geralmente tem muitos moldes, né? Então, a gente consegue fazer num dos moldes e depois ele se anima em fazer em outros, né? Os menores até é engraçado que eles têm a preocupação de falar, se não der certo, como que eu faço para tirar? Então, eles têm essa preocupação, né? Os clientes maiores já é mais tranquilos, eles já entendem mais o processo, sabem como funciona. Agora, os menores, aquele molde geralmente é o ganha-pão deles, né? Se der algum problema, eles Sim. estão perdidos, né? Se perder nesse momento, o cara não tem o que fazer, né? Então... Para clientes maiores, né, médios, assim, é um pouco mais tranquilo isso, né? Eles aceitam melhor. Porque daí já não tem o problema do custo, né? E eles talvez vejam assim como investimento mesmo, né? O custo inicial é esse, mas eu vou ter um retorno muito rápido desse investimento. E agora quando a gente vai para a gente tem conversado com indústrias gigantescas agora, né? Da aplicação desse produto, não necessariamente em moldes de injeção, mas para outras aplicações. Aí já é um processo bem mais lento, né? Para essas indústrias gigantes mesmo, é mostrar que funciona em aplicações bem específicas que eles têm interesse, aí passa por contratos, né? Negociação de confidencialidade, enfim, é um processo um pouco mais demorado para essas grandes indústrias, né? A burocracia para virar um fornecedor já é bem maior, né? Isso. Aí quando vocês enfrentam esses grandes, né? Normalmente são multinacionais, a maioria deles, né? Eles têm tecnologias no resto do mundo que concorrem com vocês? Fora essa que você já disse? Não, essa tecnologia que a gente desenvolveu não tem nada parecido. Nessa área, desse tipo não. Desse tipo não. Fazer um revestimento cerâmico sem usar nenhum desses métodos de CVD, PVD, ou método que você tem que mergulhar e fazer crescer ali na superfície a cerâmica, enfim, tem alguns métodos que resolvem, né? Mas um método que tem uma aplicação tão simples quanto a nossa e que dá um resultado tão bom, não tem nenhuma tecnologia similar, né? Tem algumas coisas de melhorar a matéria-prima, o plástico, tornar ele melhor para evitar o uso de desmoldante. Mas, tem revestimento que é feito de um plástico duro, né, que é colocado na superfície, que assim, é próximo do que a gente faz, só que aí quando você usa um plástico, né, a durabilidade é menor, a relação com temperatura é bem pior também, né, porque aí a temperatura vai degradando aquele plástico, né, enfim, tem esse problema. Agora, de cerâmica pura, igual a gente faz, não tem. Né? Oi? O plástico também é o pior condutor térmico, né? Se você coloca um revestimento, ele vai influenciar nessa transmissão, né? Sim. A cerâmica ganha bastante nesse aspecto também. Muitas vezes, o material polimérico, para fluir na cavidade, ele precisa que o calor permaneça com ele por mais tempo, até que ele complete. Né? Esse é um caso engraçado até. Esse é um caso engraçado porque eu não conhecia pouco, quando a gente começou a trabalhar com isso, conhecia pouco de injeção. Né? Eu nunca tinha visto funcionando uma injetora, por exemplo. Daí a gente foi fazer um teste numa empresa, aqui no interior de São Paulo, e passou o nosso material e foi fazer a primeira injeção. E o molde estava frio ainda, mas eu não sabia, né, como funcionava. A hora que saiu, não tinha completado a peça inteira, porque ele não tinha entrado no molde inteiro e tal. Aí eu falei, nossa, não deu certo. Ele falou, não, calma, que o molde não esquentou ainda, é assim, as primeiras sempre saem assim. Eu falei, ufa. Então, tem umas coisas engraçadas, que como eu não era da área, eu não conhecia, né? Aí o Bruno conhecia um pouco mais, ele falou, calma que é normal. O molde tem que sentar, o tem que gostar da cara. Eu costumo dizer para os meus alunos que o molde tem que gostar do molde, né? O material tem que gostar do molde para ele preencher tudo e tal. É uma área que depende de muitos fatores, né? Assim, é uma ciência muito complexa, né? A injeção de peças plásticas, né? Depende da geometria do molde, do tipo do polímero, né? A temperatura de cada parte, pressão, né? Enfim, tem muitas variáveis, né? A gente vê o operador ali mexendo nos parâmetros, né? Assim, são pessoas que entendem muito do que estão fazendo, né? Conhece a máquina ali pelo barulho que ela está fazendo. Então, é importante, né? A gente tem aprendido a conversar mais com os operadores mesmo, né? Para tirar algumas dúvidas nossas, né? Que é o cara que vai estar ali de frente para a máquina vendo funcionar, né? Quando a gente já teve isso, né? De aplicar e o operador falar, se resolver isso de não aplicar desmoldante, nossa, resolve minha vida, né? Porque é a maior dor de cabeça ficar passando um desmoldante, né? Cara, e é como você falou no começo, o risco do cara se machucar quando ele para a máquina, abre a porta, aplica desmoldante, fecha a porta, aciona, a gente sabe que uma hora dessa ele vai arrancar a porta e vai deixar trabalhar só para ele aplicar e fechar, né?
E uma hora vai dar Sim. azar. Vai dar Quando azar. começa a ficar muito corriqueiro, né, é que começa a ter acidentes, né? Então, esse é um ganho. A gente já teve cliente que falou, só de não ter que um operador subir entrar no meio do molde, né, para aplicar o desmoldante, já é um ganho, já vale a pena o serviço, né? É fantástico isso daí, viu? Olha, parabéns pela iniciativa de vocês, viu? Obrigado pela... Eu preciso falar duas coisas com vocês. Eu gostaria que, se vocês pudessem, mandassem para mim um material, né, uma datasheet desse produto de vocês. Vou Mandamos sim. gostar de falar disso com o pessoal lá do Senai, né? E na escola, e também apresentar para as pessoas que eu conheço, que sei que tem problemas com isso, que iam amar fazer um trabalho com vocês, e eu acho que dá para fazer esse canal com vocês. Tem uma parte aqui dessa nossa conversa, obrigado, tem uma parte da nossa conversa que eu chamo de papo pirulito pão doce, que é, na verdade, uma espécie de fechamento, né? Vejo que vocês são os caras da ciência, né? Gostam disso, o olho de vocês brilha quando vocês falam disso. E qual que é a inspiração para buscar isso? É só o conhecer, né? Além, lógico, né? A gente está falando de negócio, mas ok, de onde vem essa inspiração de vocês? Assim, acho que, bom, eu particularmente, né, eu sempre gostei muito disso, de inventar, né, de buscar coisas novas, né. Eu dei muita sorte de entrar num curso, sou engenheiro de materiais, né, de entrar num curso que me proporcionou isso e conhecer um orientador que me guiasse nesse caminho, que por acaso é o pai do Lucas, né? É meu orientador de mestrado, doutorado, né, professor da UFSCar, professor Edson. E ele sempre teve essa visão de criar, de fazer ciência, né, de alta qualidade, mas sempre pensando na aplicação daquilo para a sociedade, né, onde que aquilo vai levar. Então, tanto que eu comecei na área acadêmica, né, meu sonho lá no começo era ser professor, né, ser bem acadêmico mesmo, viver da ciência, mas a gente começou a ver que tinha aplicações muito interessantes, né, e não tinha quem fizesse. Nesse material que a gente desenvolveu, que partiu lá de pesquisas básicas no passado, né, a gente conseguir dar uma aplicação final para ele, né, e dar um resultado final, né, isso é muito gratificante, né, algo que demora um pouco mais para a gente ver quando a gente está só na ciência, né, então ver essa aplicação direta de um material totalmente novo é muito gratificante, né, acho que a inspiração vem daí, né, da gente conseguir transformar o que a gente faz aqui no laboratório, né, coisas bem, que assim, é tecnologia de ponta, né, mas levar isso para um cliente, né, levar isso para um cliente que ele só está lá injetando uma peça simples, mas é isso que está resolvendo o problema dele, né? E na área médica também, né? Hoje, uma das principais aplicações nossa na área médica é de sector elétrico, né? É uma pontinha, é um bisturi elétrico, isso que faz cauterização, né? Faz corte em região muito vascularizada, né? E a gente aplicou esse revestimento naquela pontinha e ele não deixa grudar matéria orgânica, né? Então faz um corte muito limpo. E saber que tem pessoas, né, que estão tendo esse benefício, né, de um material que a gente produziu aqui, aplicou numa pontinha e o paciente final lá está tendo uma recuperação melhor ou está tendo uma cicatriz menor porque não grudou nada ali na ponta, né, isso é muito gratificante para a gente, né, que tá vendo isso funcionando de fato, né, acho que esse é a maior. Eu, desde criança, sempre gostei dessa parte de indústria, de entender como funciona. Eu lembro que na TV Cultura tinha o Rá-Tim-Bum, que ele tinha um programa que falava Viu Como Se Faz, e mostrava como funcionavam as empresas e tal. Eu sempre gostei muito de ver, acompanhar, e aí quando eu comecei a estudar, ver esses produtos e sempre ver aonde eu podia utilizar eles na indústria para poder ajudar, isso sempre foi minha motivação. E na área médica ainda, só o ano passado, foram feitas 1,4 cirurgias por hora com o nosso produto. Então isso a gente vê o ganho que isso traz para a sociedade também, é muito legal. Sim. Esse número jamais que dobrou esse ano, né? Então a gente essa parte é muito gratificante, né? A gente vê funcionando, né? Tanto na área médica quanto na área de injeção, né? Esses dias a gente fez uma máquina que passou a operar no modo automático, né? Que o operador tinha que toda hora abrir e tirar a peça lá de dentro. Ela passou a cair sozinha da máquina. É a dona Cida. A dona Cida estava aplicando lá, ela falou: graças a Deus, agora eu não vou ter que aplicar desmoldante. Eu falei: graças a Deus não, né? Foi a gente também. Eu acho que é isso, né? A inspiração vem de ver o brilho no olho do cliente final, né? O cara que está usando, tem esse benefício, seja na área médica, que não vocês disseram, seja lá para o operador, para a dona Cida.
Parabéns pelo trabalho. E vocês têm algum hobby para esvaziar a atenção? Ou o hobby é o próprio desenvolvimento? Eu tenho bastante. Gosto muito de carro, então eu tenho minha coleção de modelinhos lá, eu fico brincando com eles, montando e tal. Eu e o Bruno, a gente gosta muito de fotografia, a gente brinca bastante com fotografia também. Eu jogo alguns jogos, né? Sou mais gamer, assim. Meu hobby é Tem que distrair um pouco, né? 20 horas na empresa, 4 horas distraindo. Eu acho até que esse movimento de aeração da cabeça, né, que é o hobby, que é o ficar brincando lá com as nossas miniaturas, ou, né, nos nossos jogos, acaba favorecendo o fluxo de soluções que a gente nem esperava. Né? Eu podia fazer tal coisa, do nada aparece essa ideia na cabeça, você anota num teco de papel, né, para não perder a ideia. Sim, exatamente. E qual que é o sonho de vocês? O que vocês esperam aí com a NQM chegar? Onde vocês querem chegar? Eu acho que está perto do que a gente sempre esperou, né? Que é ajudar de fato, conseguir ajudar de fato a indústria brasileira. Porque a gente sempre vê soluções vindo de fora, né? Esse sempre foi nosso sonho, trazer soluções para a indústria brasileira para ela seja competitiva, né? A gente, lógico, né? Tem as metas, né, financeiras de crescimento, né? Isso que a gente está trabalhando para isso, né? A gente teve muito auxílio de fomento público, né, no começo da empresa, aqui na FAPESP, no estado de São Paulo, foi o órgão que mais deu fomento para a gente. E agora a gente está conseguindo começar a retribuir, né, a devolver para a sociedade um investimento que foi da sociedade, né? Veio via órgãos públicos, né? Sabe que isso cada vez está mais difícil, né, trazer coisa nova para o Brasil, porque tem a política do Brasil foi sempre muito imediatista, né? É mais fácil trazer de fora do que perder tempo desenvolvendo aqui dentro, né? Mas não é uma perda de tempo, né? É investimento. Então a gente quer ver isso funcionando, né? A gente quer que a empresa cresça, a gente quer ser uma referência na área de revestimentos hoje. Esse é o nosso foco, né? A gente está desenvolvendo outros tipos de revestimento para outras áreas. Essa é uma empresa referência na área de revestimentos baseada em nanotecnologia, né? Numa ciência que é muito, assim, futurista ainda, né? Assim, pouca gente ainda conhece de fato, mas essa é a nossa meta, né? A gente está começando a conquistar, né? De devolver para a sociedade o que foi investido na gente, né? Fazendo o que a gente gosta, né? É isso que a gente está sempre se divertindo aqui fazendo isso. Né? E essa é uma curiosidade também. Muita gente vem atrás da gente porque quer usar nanotecnologia como propaganda, sabe? Não, meu produto tem nanotecnologia e nem sabe por que vai usar, sabe? Muita gente vê que a gente até parou de usar nanotecnologia como o foco da nossa empresa, porque muita gente vinha atrás só por causa do nano e nem sabia por que se servia, como ia utilizar. Tem quase um mito, né, em cima, igual já foi, né, assim, no passado, eletromagnetismo, né, magnetismo, tem várias palavras que de tempo em tempo vão se tornando, né, clichês comerciais, assim, né? Nanotecnologia passou por isso, biotecnologia, genética, genoma, né? Enfim, cada época tem a sua palavra, né? A gente tenta, assim, mostrar que dá para resolver muita coisa, né? Não dá para resolver tudo, mas que é possível, né? Resolver vários problemas da indústria de fato, né? E o que o Lucas falou, da indústria nacional, né? A gente tem bastante foco em melhorar aqui as coisas com produto nacional, com tecnologia nacional. Isso é fantástico. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu, né, como sou professor, eu sempre acompanhei assim, muitos dos estudos com materiais nanotecnológicos, né? Nano. E para falar a verdade mesmo, assim, foram poucos os casos em que chegaram a uma aplicação final, né, nível comercial, assim. A maioria dos estudos param em um determinado ponto lá da pesquisa ou por falta de dinheiro para terminar, para avançar para lotes de produção, ou às vezes por falta de, sei lá, vontade política mesmo do povo do entorno. Então, assim, duas coisas, né? Parabéns pelo trabalho, parabéns pela capacidade técnica de vocês e parabéns por, sabe, buscar isso da indústria nacional, né? Olha, eu tenho certeza que a empresa de vocês vai voar, tenho certeza que vocês sabem disso melhor do que eu, que logo alguém vai estar batendo na porta de vocês, falando, deixa eu comprar vocês aí por tantos milhões de dólares, porque a gente quer divulgar isso no mundo inteiro, e eu sei que isso vai avançar mesmo, e é sensacional, viu? Prazer imenso conversar com vocês, aprendi muita coisa, espero que esse contato perdure, sabe? Sim, acho que a gente ainda tem muito o que brincar de ajuda nessa conversa. Sim, com certeza.
Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Foi Obrigado. Uma ótima conversa. Muito obrigado pelo seu tempo e espaço. A gente gosta, vocês perceberam, mas a gente gosta de falar disso, né? Ah, é sensacional, cara. Eu amei ouvir, foi sensacional, espetacular. Sei que vocês deixassem o contato de vocês, né, para a gente poder até Claro. divulgar o trabalho, né? Qualquer rede social, se procurar por NChemi, vai achar, né? NCHEMI. Nosso e-mail é info@nchemi.com. Nosso site é nchemi.com, nchemi.com só. E nosso telefone de contato é 16, deixa eu até ver aqui, porque eu nunca lembro. 16, né? DDD daqui, 3415-3364. Então, se quiserem entrar em contato com a gente por qualquer via, a gente está à disposição para responder qualquer dúvida, enfim, e bater um papo também. Meninos, muito obrigado mesmo de coração. Olha, sensacional. Deus abençoe sempre. Tamo junto. Se precisar de mim, se eu puder fazer alguma coisa, pode contar comigo. Vai ser um grande prazer ajudar. Cara, eu fiquei assim encantado com o trabalho de vocês.